Olá, pessoal! Estudaremos através desse vídeo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Paraty. Estudaremos em parte, por se tratar de um conteúdo extenso, faremos alguns exercícios de concurso para ajudar na fixação do conteúdo. Em breve estarei disponibilizando um simulado contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática e também combos promocionais contendo outras temáticas cobradas no edital desse concurso, como por exemplo o livro Cidade da Gente, o livro de Paraty Cidade da Gente, e também questões sobre a Lei Orgânica de Paraty. Eu também disponibilizo aulas sobre esses conteúdos aqui no canal. Então, para você ficar por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Estatuto dos Servidores de Paraty, na nossa aula número 3, falando sobre as penas disciplinares. Quais são as penas disciplinares segundo esse estatuto? Advertência, repreensão, suspensão, multas, destituição de função e demissão. A advertência é aquela pena menos severa, a menos grave, caberá a pena de advertência, é um caso por escrito, é um caso de negligência, então você aplica por escrito em situações menos graves. Caberá a pena de repreensão a ser aplicada por escrito também, mas em casos de desobediência ou falta de cumprimento dos deveres, bem como reincidência de transgressão punível com a pena de advertência. Então é aquele servidor que ele foi advertido por vários momentos. Ele é um reincidente com advertência. Ele foi reincidente com advertência. Então, por ele já ter tomado várias advertências, aí nesse caso cabe a pena de repreensão. Nós temos também a pena de suspensão. Ela é aplicada em alguns casos específicos. Por um reiterado descumprimento de dever funcional. Então, aquele servidor que ele não está cumprindo com o seu dever funcional, com as funções do seu cargo, reiteradamente, por várias e várias vezes. Também gera suspensão quando o servidor desrespeita, quando ele não cumpre com o que é estabelecido em lei, mas pela sua natureza não enseja em demissão. Ele está ali fazendo algo que é proibido, que é vedado, ele não deveria estar fazendo, ele está desrespeitando algo que é proibido, porém esse desrespeito ele não resulta em demissão, ele não é tão grave a ponto de resultar em demissão, então resulta em quê? Resulta em suspensão. Também reincidência em falta já punida com repreensão ou suspensão, tá? Então, no caso dele já ter sido punido várias vezes com repreensão, aí ele é punido com suspensão. Vai dizer também que a pena de suspensão ela não pode exceder a 90 dias. O funcionário suspenso, ele terá todas as suas vantagens e direitos decorrentes do seu cargo ou função suspensas nesse período. A suspensão é uma pena disciplinar, ele não está ali, ele não vai ficar na sua casa recebendo todas as vantagens e direitos do seu cargo, não faz sentido isso, ele vai deixar de receber durante esse período. Se houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão ela pode ser convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento, obrigar em tal hipótese o funcionário a permanecer normalmente em serviço. Então, se for do interesse da administração pública, em vez de o funcionário ficar em casa cumprindo suspensão e não recebendo por isso, obviamente, ele vai trabalhar e aí ele permanece o dia completo trabalhando e 50% desse dia é convertido em multa. No caso da destituição de função, ela acontecerá quando verificada falta de exação no cumprimento do dever. A falta de exação significa que aquele servidor ele não está cumprindo com o seu dever da forma como deveria, de forma assídua, da forma como ele se comprometeu, né? Ele não está honrando com o seu compromisso na sua atuação, e aí ele é destituído daquela função. E quando é que cabe a pena de demissão? Né? Sempre será precedida de um processo administrativo, tá? Em que será assegurado ao servidor ampla defesa e será aplicado nos casos de falta de natureza grave, tem que ser falta de natureza grave, insubordinação reiterada em serviço, ou seja, você está agindo de forma insubordinada, não está respeitando a hierarquia, isso reiteradamente, né? Várias e várias vezes. Também ofensa física grave em serviço contra funcionário ou particular, salvo ilegítima defesa, ofender gravemente, né, durante o serviço um outro funcionário ou um particular, isso só não enseja em demissão se for por legítima defesa. Embriaguez habitual em serviço, isso resulta em demissão. Não atendimento aos requisitos do estágio probatório. Então aqui nesse estatuto ele coloca como se não atender aos requisitos do estágio probatório te gerasse demissão. Normalmente, tá? No direito administrativo, a gente entende que
Quando você não atende aos requisitos do estágio probatório, isso gera exoneração, tá? Tô falando aqui de acordo com o direito administrativo que nós estudamos e que nós vemos na maioria dos estatutos que nós estudamos, tá? Porém, aqui ele coloca como se você não atender aos requisitos do estágio probatório te gerasse demissão. Isso não é comum, tá? Porque a demissão, ela é uma punição. E você não conseguir cumprir com o estágio probatório, você ser reprovado no estágio probatório, não é algo passível de punição, né? É algo que vai te prejudicar, mas não é uma punição. Você não cometeu um crime. Então, não faz muito sentido como tá aqui. Porém, né, está aqui dessa forma, mas eu tenho que falar para vocês, tá? Normalmente, o não cumprimento dos requisitos do estágio probatório gera exoneração e não demissão, ok? Porém, aqui no Estatuto de Paraty coloca como se gerasse demissão. Também a decídia reiterada no cumprimento dos deveres. Decídia é um comportamento, aquele comportamento, você agir com desleixo, você agir de fazer as coisas de qualquer jeito, de forma negligente. Então, você agir dessa forma, isso resulta em demissão. Abandono de cargo, quando você se ausenta do serviço sem justificativa, aí aqui no Estatuto de Paraty, ele coloca como sendo por 15 dias consecutivos. Normalmente são 30, tá? Normalmente são 30, mas nesse estatuto ele coloca 15. Então a gente vai ficar atento aqui porque que tá diferente, tá? Então aqui ele considera abandono de cargo quando o servidor deixa de frequentar, deixa de comparecer ao serviço por 15 dias consecutivos, seguidos. Isso gera o quê? Isso gera demissão. Inassiduidade habitual também gera demissão. Inassiduidade habitual é diferente do abandono de cargo. O abandono de cargo tem que ser 15 dias seguidos, segundo o Estatuto de Paraty. A inassiduidade habitual, não. Ele falta serviço de vez em quando. Só que ele falta de vez em quando, só que ele falta bastante. Se você for somar o ano, ele tem mais de 30 faltas durante um ano. Então, se ele tiver mais de 30 faltas intercaladas durante o período de um ano, sem causa justificada, se ele faltar 30 vezes de forma intercalada sem causa justificada, isso configura inassiduidade habitual e isso resulta em demissão. E também a ineficiência comprovada com caráter de habitualidade no desempenho dos encargos de sua competência. Ou seja, você é uma pessoa que não consegue cumprir com o seu dever funcional de forma eficiente, você está sempre deixando furo, você está sempre prejudicando o andamento do serviço, você faz isso constantemente, então isso pode sim prejudicar todo o serviço, isso pode sim gerar demissão. Vamos fazer uma questão da Banca Avança São Paulo, que estava organizando o concurso de vocês, que eu adaptei para o concurso de vocês, e eu já disponibilizei os simulados contendo questões autorais, questões personalizadas, voltados, né, para o Estatuto dos Servidores Públicos de Paraty, questões com gabarito comentado, assim como combos promocionais contendo outros temas como a lei orgânica e também o livro Paraty, Cidade da Gente. Vale muito a pena, tá, gente? Vocês estão estudando aqui a parte teórica e lá vocês vão praticar tudo que vocês aprenderam, ok? Os links estarão disponíveis na descrição do vídeo. Bom, entre as espécies de faltas administrativas, a cenário alternativa é que apresenta a falta passiva de suspensão do servidor público de Paraty. Letra A. Reincidência de transgressão punível com pena de repreensão? Sim, se você for reincidente em relação à repreensão, isso pode te gerar sim uma suspensão, lembra? A letra A está correta e é a resposta. A letra B fala de ineficiência comprovada com caráter de habitualidade no desempenho dos encargos de sua competência. Essa ineficiência comprovada, que acaba sendo habitual, isso pode gerar demissão, na verdade. A letra C fala de ofensa física grave em serviço contra funcionário ou particular, salvo em legítima defesa. Isso, na verdade, também gera demissão. A D fala de inassiduidade habitual, né, que é quando o servidor ele falta ali por até 30 dias ou mais, né, e durante um ano de forma intercalada. Isso gera uma situação de inassiduidade habitual, isso gera demissão. E abandono de cargo quando ele falta 15 dias, por mais de 15 dias consecutivos, né? E aí isso gera abandono de cargo e isso resulta em demissão, tá? Então, a letra A é a resposta. Bom, quais são as figuras competentes para aplicar as penas disciplinares? Bom, são competentes para a aplicação das penas disciplinares o prefeito, privativamente, nos casos de demissão, que são os casos mais graves, e os secretários, o equivalente, nos demais casos, que são os casos menos graves. Prescreverá em 2 anos a falta sujeita às penas de advertência, repreensão, suspensão ou multa. Tá? Então, prescreverá em 2 anos
essas faltas que elas são também menos graves: advertência, repreensão, suspensão e multa, ou multa. Já prescreverá em 5 a falta sujeita à demissão. Demora mais para prescrever porque é uma falta mais grave, foi uma falta mais severa, que é o caso da demissão. Prescrever significa que ela perde o seu efeito, é aquele famoso caducar, tá? Então, durante esse tempo, perde o efeito, durante 2 anos perde o efeito as penas de advertência, repreensão, suspensão ou multa, e após 5 anos perde o efeito a pena de demissão. Vamos falar agora da suspensão preventiva. Ela será ordenada pela autoridade instauradora do processo administrativo, desde que se imponha o afastamento do funcionário para que este não venha a influir na apuração dos fatos. Ou seja, foi necessário afastar o funcionário porque ele está sendo investigado em algum caso. Então ele não pode continuar ali naquele local, porque se ele ficar ali, ele pode acabar interferindo no andamento da investigação. O funcionário ele terá direito à contagem como tempo de serviço do período de suspensão preventiva e também ao pagamento do vencimento das vantagens inerentes ao exercício, quando reconhecida a sua inocência ou quando a pena disciplinar resultante do processo se limitar à advertência ou repreensão. Tá? Então, se ele foi inocentado, todo esse tempo que ele ficou, né, afastado, usufruindo da suspensão preventiva, ele vai ser contado como tempo de serviço, ele não vai ter nenhum prejuízo, tá? Ele vai ter recebido ali o seu pagamento, seus vencimentos e todas as vantagens. E também, caso a pena que seja imposta a ele for a pena de advertência ou repreensão, que são penas mais leves. A suspensão preventiva não pode exceder a 90 dias, não pode passar a 90 dias. Vamos falar do processo disciplinar. A autoridade que tiver ciência de alguma irregularidade no serviço público, ela é obrigada a promover a apuração imediata na forma de um processo administrativo. Então, vai ser aberto um processo administrativo para poder investigar e apurar esses fatos. Será assegurada a esse investigado, ao acusado, né, no caso o servidor que está sendo acusado, ampla defesa, e ele poderá acompanhar o processo pessoalmente, com ou sem advogado. O processo administrativo ele precederá a aplicação das penas de suspensão por mais de 15 dias, demissão e destituição de função, bem como a cassação da aposentadoria ou de disponibilidade. Então, o processo administrativo, em relação a essas penas que eu falei, suspensão por mais de 15 dias, demissão e destituição de função, ele tem que acontecer antes, tá? Então, primeiro acontece o processo para depois resultar nessas penalidades que eu falei. Já as penas de advertência, repreensão e suspensão de até 15 dias, elas independem desse processo, tá? Já aquelas que eu falei, né, que são a pena de suspensão por mais de 15 dias, demissão, a destituição de função, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, elas dependem de um processo administrativo. Para que a autoridade ela tome essa decisão de suspender por mais de 15 dias um servidor, que tome uma decisão de demitir um servidor, fazer com que ele seja destituído de sua função, ela tem que ser antes investigado por um processo administrativo. Já para você advertir um servidor, repreendê-lo e suspender esse servidor por até 15 dias, você não precisa aplicar um processo administrativo para isso. Bom, são competentes para determinar a abertura do processo administrativo o prefeito e os secretários municipais, os equivalentes, tá? Eles que são competentes para iniciar o processo administrativo, tanto o prefeito quanto os secretários municipais. Bom, em caso de dúvida quanto à veracidade ou exatidão das informações ou denúncia, será realizada uma sindicância prévia que deverá estar concluída no prazo improrrogável de 30 dias. A sindicância é um processo mais rápido, né? O processo administrativo, o PAD, ele é bem mais complexo, tá? Então, se for necessário, você abre uma sindicância, que é algo mais rápido, mais ágil, que vai ter que estar concluído no prazo improrrogável de até 30 dias. Mas em relação ao processo administrativo, ao PAD, a comissão terá prazo de até 90 dias para poder fazer a instrução do processo, elaborar um relatório final, pode prorrogar por mais 30 dias quando as circunstâncias exigirem, tá? A critério do prefeito. Então a comissão, que é formada por alguns servidores, por 3 servidores, eles vão analisar essa investigação, né, em relação ao servidor, e vai ter que fazer ali, dentro de 90 dias, as instruções do processo, elaborar um relatório final, pode prorrogar por mais 30 dias. Ultimada a instrução, citar-se-á o indiciado para que no prazo de 10 dias ele apresente defesa escrita, sendo-lhe facultado vista no processo ou na repartição. Tá? Então, finalizada essa instrução, o indiciado ele vai receber, ele vai ter acesso, né, a essas informações e vai poder apresentar uma defesa escrita em relação a tudo isso, né, no prazo de 10 dias. Bom, havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será
comum de 20 dias. Bom, apresentada a defesa, a comissão submeterá o processo à autoridade instauradora, acompanhando o relatório, no qual concluirá pela inocência ou responsabilidade do acusado, indiciando, nesse último caso, a disposição legal transgredida e a pena aplicável, tá? Então, vai ter que concluir o processo, né? A comissão ela vai ter que submeter à autoridade instauradora toda a conclusão em relação ao processo e vai ter que dizer se ele é inocente ou não, ou se ele é responsável, se ele de fato ele é responsável por aquela acusação. A autoridade instauradora proferirá a decisão no prazo de 15 dias, desde que a pena aplicável se enquadre entre aquelas de sua competência, tá? Então, a autoridade instauradora ela terá até 15 dias para poder aplicar a pena a esse servidor. Caso essa pena ela não seja uma incumbência da autoridade, se for uma incumbência do prefeito, terá que ser submetida ao prefeito, né, no prazo de 5 dias, para que ele julgue isso em 15 dias, desde que ele recebeu aquela situação, aquela imposição de pena, que é direcionada ao prefeito. Ele vai analisar aquilo, ele vai ter acesso a isso dentro de 5 dias, vai ter acesso ao processo, e ele vai julgar dentro de 15. E vamos falar agora da sindicância. Como eu já tinha adiantado, a sindicância é uma apuração sumária, ela é mais rápida em comparação ao processo administrativo disciplinar, o PAD. E ela não fica ali presa a um rito determinado para o processo administrativo disciplinar. Ele é muito mais rápido, ela é mais simples, ela constitui um meio mais simples de averiguação. A sindicância ela pode ser realizada por um único funcionário ou por uma comissão de 3 funcionários. A instauração da sindicância não impede a adoção imediata de uma suspensão preventiva como medida acautelatória. Se for necessário você fazer uma suspensão preventiva, ou seja, você tirar o servidor temporariamente ali das suas funções para que ele não interfira no andamento do processo, da sindicância no caso, você pode fazer, tá? Como uma medida acautelatória, uma medida preventiva. Se no curso da sindicância ficar evidenciado falta punível com pena superior à de suspensão por mais de 15 dias, o responsável, o presidente da comissão, comunicará o fato à autoridade que determinou a apuração, a fim de que seja instaurado um PAD, tá? Que é o processo administrativo disciplinar. Então, se a sindicância decidir por uma pena por uma falta punível com pena superior à de suspensão por mais de 15 dias, ou seja, por uma pena que ela seja mais grave, mais severa, aí já não compete mais a sindicância, aí vai ter que ser aberto um PAD, que é o processo administrativo disciplinar. Vamos fazer uma questão para a gente estar fechando esse vídeo, que diz o seguinte: após a realização de uma sindicância, qual dos seguintes desdobramentos é possível? Letra A, indicação de responsabilidade civil do servidor investigado. Letra B, arquivamento do processo ou aplicação da penalidade de advertência ou suspensão de até 15 dias. Letra C, indiciamento do servidor público. Letra D, encaminhamento do caso para a justiça comum. Letra E, suspensão imediata do servidor investigado de até 120 dias. A gente lembra que no caso da sindicância, não pode aplicar penas muito severas. Se passar de suspensão de até 15 dias, já não é mais com a sindicância, já vai ter que ser aberto um PAD. Então, no caso da sindicância, ou você arquiva o processo, porque o servidor foi inocentado, ou você aplica penas leves, como, por exemplo, uma advertência, ou ainda uma suspensão de até 15 dias. Passou de 15, aí já tem que ser aberto o quê? Um PAD. Então, a letra B que está correta, tá? Não é indicação de responsabilidade civil, indiciamento do servidor, encaminhamento para a justiça comum, nada disso é falado aqui na lei orgânica, tá? Do município de Paraty, e nem a suspensão imediata do servidor por até 120 dias, isso é muito tempo, né? Isso já seria um caso de PAD. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explorar outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists. Tem playlists direcionadas para o concurso de Paraty, tá? Tem playlist do livro Cidade da Gente, tem playlist também da Lei Orgânica de Paraty, tem playlist de noções de administração pública, playlist de legislação educacional, legislação ambiental, playlist de português de diferentes bancas organizadoras, playlist também de legislação educacional de diferentes bancas organizadoras. Então maratone bastante para o seu concurso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.